E já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Hoje falando sobre labirintite, recebendo aqui a doutora Danila Alencar, fonoaudióloga, especialista no assunto. Carinhosamente aceitou nosso convite de estar aqui ajudando você, ajudando a gente a entender o que significa isso e quais são os tratamentos que a gente pode ter aí, que a medicina oferece para nos curarmos da labirintite. Quem é a dona Sueli, quem é o seu João Bosco, a Nili, Darlan, Val? Tem uma galera acompanhando o programa aí. Quem são esse pessoal? O João Bosco, meu pai, a Nili é minha irmã, que está hoje em Cartagena. Cartagena, muito bem-vinda. Saludos a todos os nossos irmãos latino-americanos. A Nili representando aí Latinoamérica, acompanhando o Vida e Saúde. Aí. E o meu irmão, Darlan, e minha cunhada Val estão em São José do Rio Pardo. Todo mundo acompanhando, né? Inclusive o seu João está aqui, o seu João é nossos bastidores aqui, é só dando assim uns toques, aquelas dicas assim, vai para cá, vai para lá, isso, olha só, né? Que maravilha. Parabéns, um grande abraço, parabéns por essa profissional que está aqui hoje, parabéns essa família maravilhosa, viu? Doutora, a Higina Vieira da Rocha da Silva, de Oswaldo Cruz, São Paulo, obrigado Higina, que Deus abençoe. Ela teve um AVC em 2008, depois desse AVC, ela disse que tem muitas tonturas. Pode ser labirintite? É causa de um AVC? Um AVC pode desencadear, doutora? É a Higina Vieira, lá de Oswaldo Cruz, São Paulo. Sim, existem as alterações vestibulares de origem central, né? E essas alterações, elas requerem um pouquinho mais de cuidado, o cuidado é um pouquinho mais prolongado. Tem também tratamento, mas, inclusive, o exame que nós fazemos, né, que chama otoneurológico, ele distingue certinho se é o central que está mais alterado ou se é o periférico, se é mais ouvido. Então, vale a pena procurar uma ajuda para ver qual o nível que está afetando esse ouvido para que essas tonturas não sejam incômodas. Doutora, uma vez que tem labirinto, não tem automaticamente no outro ou são os dois, enfim, os dois que trabalham nesse equilíbrio, mas eu posso ter um e automaticamente tem no outro ou posso ser só no um? Isso, pode ser um só alterado, pode ser os dois, tá? E pode ser uma alteração central e periférica junto. Né? Então, é por isso que a investigação detalhada ela é importante para o tratamento adequado. Por exemplo, na minha cidade, digamos, não tem um fonoaudiólogo, não tem um especialista. É um fonoaudiólogo, um especialista em labirintite? Sim. Um otorrino, enfim. Um clínico também pode ajudar nesse momento, doutora? Sim, fisioterapeuta, especialista, um neuroftalmo. Então, é uma equipe interdisciplinar, né? Futuramente seremos transdisciplinar, mas é uma equipe que tem que dialogar junto para o tratamento adequado, tratar o ser humano como um todo, né? Maravilha. Doutora, aqui mais uma pergunta que vem lá de João Molevá, de Minas Gerais, a nossa amiga Regina Lúcia Miranda Silva. Obrigado, Regina, que Deus te abençoe, viu? Olá, Frei Rinaldo, sua bênção, Deus abençoe. Há muito tempo uso aparelhos auditivos. Estou passando por um momento não muito bom de saúde, com muitas dores e queimações no estômago. Fiz uma endoscopia e foi diagnosticada uma bactéria nele. Tive que tomar muitos antibióticos fortes, além de outros remédios que tomam para tireoide antidepressivo. E uns tempos para cá, desculpa gente, venho sentindo tonturas. E o meu ouvido esquerdo parece que tem um grilo dentro dele. Já procurei um otorrino e ele me falou que é labirinto. Quero saber se realmente é do labirinto ou devido a tantos medicamentos que venho tomando. O médico me passou o medicamento dicloridrato de betaestina e nada, ou seja, até agora não sinto muito efeito. É a Regina Lúcia de João Monlevá, de Minas Gerais. Então, doutora, assim, com esse quadro dela, como é que a gente pode ajudá-la? Olá, Regina. No seu quadro, você citou uma alteração na tireoide. Então, o hormônio da tireoide também pode afetar o funcionamento desse labirinto, tá? Então, não só o quadro nutricional, que você está com refluxo, tem uma alteração ali na nutrição, é um quadro que pode ter várias causas essa sua tontura, mas a da tireoide também vale a pena você tratar. Para que não aconteça mais. O Carlos de Souza, de Cabrobó, lá em Pernambuco. Obrigado, Carlos. Um grande abraço para você, para sua família. Ele gostaria de saber se a labirintite faz sair sangue do ouvido, pergunta o nosso amigo Carlos, doutora.
Não. Não, né? Não O acontece que isso. pode ser? É que é uma inflamação? Colocou o cotonete lá dentro e machucou? Pode ser? Pode sim. E se acontecer sangramento no ouvido, procure logo um pronto-socorro. Não hesite em ir no pronto-socorro. A Iracema Cristina Correia de Araújo, de Goiânia, mas só que Goiânia lá em Pernambuco, viu? Obrigado, Iracema, que Deus te abençoe. Minha filha tem labirintite e quando tem as crises, ela toma o medicamento Vertiz 2 vezes ao dia. Gostaria de saber se está fazendo certo e também começou a tomar o medicamento Ginkgo biloba. Gostaria de saber se pode tomar esse medicamento. É a nossa amiga Iracema, lá de Goiânia, Pernambuco. Ô, Iracema, automedicar tem que ter muito cuidado nisso, tá? Que ginkgo biloba, né? O Vertizine, essas famílias de remédios, elas podem estar, ao invés de estar ajudando, pode estar atrapalhando. Então, tem que ter orientação, né, de um profissional para ver se isso está adequado ou não e para dar um norte desse tratamento, tá bom? Vamos lá, então, para, não disse aqui a cidade, mas é a Caterine, tem 26 anos, obrigado, Caterine, e teve labirintite pela primeira vez aos 19 anos, hoje ela tem 26. A cada ano tenho crises de 5 dias, onde fico acamada e tomando medicamentos, diz ela. Na última vez que me deu labirintite foi há mais ou menos 2 meses, e somente quando deitava e permaneceu por uns 20 dias que passava. Tomei a medicação por 1 semana, porém continuavam as vertigens à noite. Há algum tratamento para fazer a longo prazo? Pergunta nossa amiga Caterine, doutora. Tem que ver se a Caterine ela realizou o exame autoneurológico, né? Esse exame ele vai dar um norte na terapia, se é necessária a terapia de reabilitação vestibular, e tem que avaliar direitinho, porque pode ser pelo histórico dela que ela esteja com uma vertigem de posicionamento, né? Que é aquela história que nós comentamos agora há pouco, né? De carbonato de cálcio que se desprende, né, das ampolinhas e cai lá nos canais semicirculares. Às vezes uma manobra simples já resolve, mas tem que investigar isso. Procure um profissional que vale a pena, tá bom? Maravilha. A Nilza Isabel Barros da Mata, de Campinas, obrigado, Nilza. Ela gosta muito de viajar de navio, então ela pergunta assim, viajar de navio mexe com o labirinto por causa da cadência do mar, doutora? E fazer o que nessas horas? Então, aí são os casos de tontura, né? Então, o que é vertigem e o que é tontura? Tontura, eu estou num navio e de repente eu sinto alguma coisa mexendo, estou tendo uma instabilidade nos meus pés, então eu vou ter uma sensação de tontura. Essas são as tonturas, tá? E o que seria vertigem? Uma sensação ilusória de que há um movimento, ou eu estou movimentando ou alguma coisa está movimentando. A maioria das pessoas que entram no navio a primeira vez sentem isso, a tontura. E com o tempo o labirinto ele vai se habituando àquela situação, né? É a mesma coisa também no avião, né? Nesse caso aqui é fechar os olhos e deixar essa cadência ser incorporada, né, à pessoa, doutora? Então, se a pessoa ela tem uma alteração no labirinto, nunca feche os olhos. Ok. É porque pode dar um passo e cair. Você pode cair, você pode ter uma queda. Nós temos um reflexo que chama vestíbulo ocular. Tá? Esse reflexo ele é um apoio muito importante para o equilíbrio do corpo, né? Com exceções de deficientes visuais que não têm esse apoio. Inclusive, nós avaliamos isso nos exames, né? Como que está esse reflexo, se estiver alterado ali, né? Também tem uma alteração. Então, por isso que eu falei da luzinha de noite. Se alguém tem já uma alteração do equilíbrio e deixa o quarto muito escuro e eventualmente tem que ir no banheiro, né? Deixe uma luzinha no corredor acesa, que se der a tontura, o apoio daquela vertigem, aquele socorro agora é na luzinha. Tá? Isso evita muito quedas, né? Então quer dizer que, doutora, assim, que a pessoa que está num navio, enfim, alguma trepidação, carro, enfim, ônibus, isso é tontura. Então, quando a pessoa está deitada ou isso, aquilo, abre o olho, parece que está tudo rodando, é uma vertigem. Nesse caso, qual é a solução? É se levantar, é permanecer deitado, é tomar água, como é que é? Primeira coisa, apoia num lugar que seja seguro. Né? Nunca feche os olhos, né? Fixe os olhos em algum ponto, tá? A tontura ela vai ser menos intensa e vai passar rápido. Tá? E outra coisa, procure um especialista. Se for o primeiro episódio, se isso está sendo recorrente, tem que procurar
um especialista, tá? Mas ela passa, ela passa. Assim como ela chegou, ela passa. Depende. Se for uma alteração, um neurinômodo acústico, né? Okay. É pronto-socorro. A pessoa chega no pronto-socorro passando mal, vomitando, porque os sintomas neurovegetativos, por exemplo, sudorese, vômito, mão gelada, pé gelado, todas essas alterações, elas podem estar concorrendo com a sua vertigem, né? Então, isso é uma das causas, tá? Então, quer dizer que o lance não é fechar os olhos, mas parece que abrir os olhos não dá mais essa sensação, doutora? Você tem uma sensação de vertigem, mas o olho ele vai bater, tá? Você pode estar tendo um nistagmo, que é um movimento ocular. E aqui, quando você fixa num ponto, esse nistagmo, ele vai aos pouquinhos, ele vai se estabilizando. Tá? Vai ganhando o seu perfil, o seu equilíbrio. Mas olha quantas coisas estamos aprendendo aqui. Leia Maria Freita Brocchini, de Matias Barbosa, Minas Gerais. Vou ler de novo o nome dela, porque ela merece. Leia Maria Freita Brocchini, né, de Matias Barbosa, Minas Gerais. Obrigado, Leia. Deus te abençoe, viu? Meu otorrino falou que eu estou com um líquido no ouvido. Isso é possível? O que pode ser? Todo mundo tem, não tem? Sim. A Leia, né? Isso é normal ter líquido, né? Algumas pessoas reclamam assim, eu tô com que doença que eu tenho? Eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, né? Então pode ser hiper ou hipo, né? Mas todo mundo tem essa tireoide, que é a glândula do metabolismo, equilíbrio aí. Então, líquido no ouvido, todo mundo tem, né, doutora? Nosso ouvido interno, ele tem um líquido, né, endolinfa, e quando é um sistema hidráulico, quando a gente mexe a cabeça, toda movimentação angular, para frente, para trás, esse líquido, ele vai se movimentar. Ele tem uma gelatina, e nessa gelatina tem os sensores que vai mandar informação para sua cabeça qual que é o posicionamento do corpo, tá? A Beatriz Bisol, de Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul, é ponta a ponta esse Brasil participando. Por isso que eu gosto desse programa, viu? Beatriz Bisol, obrigado, Beatriz. Deus abençoe, viu? Há 5 anos que ela tem tontura e fraqueza nas pernas. O médico dela falou que é depressão. Esses sintomas, esse médico falou que é por causa da depressão. Esses sintomas podem também ser da labirintite ou começando a labirintite? É a Beatriz Bisol, doutora. Já é uma vertigem crônica, né? Alguns remédios para depressão, alguns remédios que a pessoa até mesmo se automedica, tem que tomar cuidado, que pode também estar alterando esse labirinto, tá? Então, é necessário procurar um profissional e com algumas orientações. Às vezes, um remédio antidepressivo, ele pode fazer menos mal que outros, né? Causar menos vertigem, porque há efeitos colaterais de remédios também que causam vertigem, né? A nossa amiga Nelly da Silva, de Alexânia, lá em Goiás. Obrigado, Nelly. Deus te abençoe, viu? Eu tenho um barulho de uma cachoeira, olha só, de uma cachoeira de uns 3 meses dentro do ouvido e um barulho de uma cigarra. Isso é labirintite? Essa cachoeira, essa cigarra intermitente aí no ouvido? É a Nelly da Silva, de Alexânia, Goiás. Doutora. Você pode estar tendo também uma vertigem, né, conjunta. Em alguns casos de reabilitação vestibular, em pesquisas que a gente tem acompanhado, muitas manobras, muitos processos de reabilitação melhoram também o zumbido. A nossa amiga Salete Pereira Gilbemner, né, de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Obrigado, Salete. Qual tipo de exame posso fazer para diagnosticar labirintite e os seus sintomas? Pergunta a nossa amiga Salete. Existe o exame otoneurológico, tá, que é feito por um profissional, especialista na área. Esse exame ele vai avaliar como que está seu sistema vestibulocular, seu sistema vestibular. Né? Hoje a gente usa um arzinho no ouvido para ver como é que está, né, o sistema vestibular. E ele vai dar um norte para o tratamento com outros exames juntos, né? Geralmente os médicos pedem curva glicêmica, colesterol, triglicérides. Então, esse é um dos exames. Há outros exames, dependendo da história que a pessoa apresenta, é necessário outros exames, tá? Então, é uma investigação, tá bom? A gente sabe que todo mundo
tem boa vontade e quer ajudar para que todo mundo tenha saúde, mas assim, às vezes nem todo conselho, né, do dia a dia da vizinhança serve para a saúde. A pessoa tem labirintite e tontura, a pessoa vai dizer, sabe por quê? Porque você tem muita cera no ouvido, então compra lá aquelas hastes flexíveis e vai limpar o ouvido, pensando que vai melhorar o equilíbrio aí. Isso está extremamente errado, né, doutor? Não, dependendo do conduto, você pode empurrar mais essa cera e aí os sintomas de zumbido, eles são muito presentes para quem tem rolha de cera. Então, não é adequado, não. Ok, tá vendo aí? Nada de usar essas hastes flexíveis aí. Primeiro, não deve se usar, né? A Silvia Maria Braga, de Campinas, São Paulo. Obrigado, dona Silvia. Deus abençoe a senhora. Ela tem 71 aninhos acompanhando o programa. Um beijo para a senhora, viu? Estou sentindo muita tontura. Também ouço os zumbidos no ouvido. Faço acupuntura e faço uso de medicação Labirin e Betina. Mas as tonturas continuam. Como devo me cuidar? Pergunta a nossa amiga Silvia Maria, doutora. Se ela continua com as tonturas, né, vale a pena ela conversar com um profissional para ver se, porque há vários tipos de tratamento, não só medicamentoso, mas há o tratamento também de reabilitação, que são os exercícios. Então, vale a pena ela investigar mais com os profissionais para que não tenha mais esse desconforto. A nossa amiga Fátima, Maria de Fátima, obrigada, Ana Maria de Fátima, um beijo para a senhora também. Ela tem insônia, principalmente quando tem uma carga muito grande de trabalho. Aí ela abusa do café, diz ela assim. Nessa fase sinto muita tontura, enjoo e zumbido fortíssimo. Parece uma serenata de grilos, diz ela. Já apaguei em cima de uma moto. Tomara que não estivesse dirigindo, pelo amor de Deus, né? Acordei 4 horas depois, mas não consigo me lembrar como aconteceu. O médico disse que pode haver batido a cabeça. Posso ou não me lembrar? Existe mais dificuldades de cura dependendo da idade e pela menopausa precoce? A nossa amiga Fátima aí, doutora. E aí, esse quadro alarmante dela aí? Doutora? Existe sim. Esse quadro de alteração hormonal, né, alteração dos hormônios femininos, também pode interferir no equilíbrio. Então, vale a pena conversar com um ginecologista, com um profissional que está assistindo e para tratar esse distúrbio de equilíbrio, sim, tem tratamento. Maravilha, gente. Quanta coisa bonita, quantas novidades, quantas informações pertinentes estamos aprendendo hoje aqui no Vida e Saúde. Mas temos muito mais informações para você ainda. Não sai daí, nós vamos chamar o intervalo na sequência. Muito mais informações. Eu quero ler o seu e-mail, a sua pergunta. Não sai daí, Vida e Saúde é seu, volta já só para você. O diagnóstico de labirintite ou da síndrome vestibular nem sempre é tão fácil, mas o otorrinolaringologista é um especialista habituado a esse tipo de diagnóstico, que clinicamente ele pode fechar esse diagnóstico ou lançar mão de exames que podem comprovar ou não a existência dessa doença e a orientação para o correto tratamento e para a correta solução desse tipo de problema.